Amém, queridos irmãos, quarta-feira, segunda semana. Nessa segunda semana, o título geral é Cristo é a realidade para a edificação de seu corpo. O título da quarta-feira, ruminar é igual a imergir na palavra. E o versículo, Efésios 5,19, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia. Obrigado, Senhor, mais uma vez, por tua misericórdia, que se renova a cada dia. Por tua graça, sem a tua graça, Senhor, nós não estaremos aqui, não poderemos desfrutar de tudo que o Senhor tem nos dado, de tudo o que temos desfrutado. Tudo, de fato, é por tua graça. Obrigado também, Senhor, por tua palavra, a tua palavra que traz a nós a tua presença, que nos alimenta, que nos encoraja, que nos dá sabedoria, que nos revela os teus mistérios, que nos revela o teu coração. A cada dia, Senhor, nós queremos emergir, mergulhar na tua palavra, de modo que estejamos cheios do Espírito, cheios de ti, da tua presença, cheios da tua palavra, a palavra que faz a tua obra. Não queremos, Senhor, de modo algum fazer algo com as nossas mãos. Pelo contrário, nós queremos depender totalmente do Teu Espírito, da Tua Palavra, para que a obra seja realizada em nós e ao nosso redor, das pessoas ao nosso redor, da nossa família, enfim. Por isso nós Te agradecemos, Senhor, porque dia após dia o Senhor tem falado conosco. Dia após dia o Senhor tem nos dado das Tuas riquezas insondáveis. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, começar dando uma breve explicação. Eu não consegui fazer as gravações anteriores. Minha esposa passou por alguns problemas de saúde, esteve internada, mas graças ao Senhor, graças à oração dos santos, hoje ela já está bem, já está em casa e pela misericórdia, pela graça do Senhor, posso então dar continuidade às gravações, sempre pela misericórdia e sempre pela graça de Deus. Nada, irmãos, nós fazemos por nós mesmos, nós não conseguimos. E algo, uma ferramenta, irmãos, que nós temos aprendido a utilizar de maneira mais forte na nossa vida, não é? É exatamente o imergir, a imersão na palavra, não é? E esse título da quarta-feira, ruminar é igual a imergir na palavra, porque na terça-feira nós vimos em Levítico 11, quando o Senhor fala quais são as características dos animais que não eram imundos, as características dos animais que os filhos de Israel podiam comer. E os filhos de Israel, irmãos, eles até hoje, né, o povo de Israel, ele leva Levítico 11 muito a sério. Mas a verdade é que eles nunca entenderam que aquilo era uma figura, irmãos, daquilo que nós devíamos ser. Isso porque você acaba se transformando naquilo que você come. Então, se você tem uma dieta saudável, você vai ter uma vida saudável. Se você tem uma dieta que não é saudável, isso vai se refletir no seu corpo, na sua saúde. Você vai se transformar naquilo que você come. Então, o que o Senhor queria mostrando aqueles animais em Levítico 11? Ele queria mostrar, irmãos, características das quais nós devíamos ter na nossa vida, e ele também queria guardar os filhos de Israel de ter comunhão com as nações pagãs. Na verdade, irmão, se você presta atenção em Atos 10, quando o Senhor ele lança diante de Pedro aquele lençol cheio de animais imundos, e ele diz, Pedro, mata e come, ao que o Senhor estava se referindo? Estava se referindo aos gentios, quer dizer, Deus estava autorizando que o Evangelho chegasse até os gentios, quer dizer, agora sim, o povo de Israel, na verdade os discípulos, aqueles que receberam a vida de Deus, eles deveriam ir até os gentios. Antes eles não podiam ir até os gentios, não podiam ter comunhão com os gentios.
Não podia haver mistura. Mas agora isso mudou. Por quê? Porque agora, irmãos, no novo homem não há mais judeu, não há mais gentil, não há grego, não há bárbaro. Então, o objetivo do Senhor era mostrar, olha, tanto é que no final de Levítico 11 ele fala sobre a santidade. Então ele queria diferenciar o santo do imundo. E o que quer dizer isso? A nossa dieta espiritual é o que nos santifica. Essa é a realidade hoje para nós. Então, quanto mais nós temos comunhão com o Senhor, nós temos comunhão com os irmãos, quanto mais nós imergimos na palavra, mais nós estamos sendo santificados. Agora, se nós vamos lá no nosso trabalho, escola, faculdade, enfim, nós começamos a nos misturar com os assuntos do mundo, a aproveitar as coisas do mundo, entende? A comer as coisas do mundo, isso, irmãos, não vai nos santificar, pelo contrário, isso vai nos tornar imundos também. Então você percebe, na verdade, o que é que o Senhor queria mostrando essa figura dos animais puros, animais imundos, em Levítico 11? E uma das características dos animais que eles poderiam comer é que eles deveriam ser animais ruminantes. O que mostra que nós devemos ser pessoas que ruminam a palavra de Deus. E aí entra a questão da imersão na palavra. Talvez quando surgiu esse termo, muitos não entenderam bem, muitos ficaram confusos. Mas você imergir na palavra, por exemplo, você imergir na palavra profética. Você está recebendo essa palavra. O que quer dizer isso? Quando você ouve uma vez, irmão, você aproveita muito pouco. Você aproveita às vezes um trecho, um sentimento, Deus te toca num ponto. Aí você ouviu e deixou isso para lá, irmão, tem muita riqueza naquela palavra, mas você aproveitou um pouquinho só. Então o que deve fazer? Volte, rumine, entre na palavra, imergir na palavra, sabe? Porque aí o que vai acontecer? O Senhor vai tocar você em vários outros pontos daquela palavra. Você vai se encher, você vai entender melhor, você vai receber mais a graça do Senhor. Nós estamos estudando o livro de Colossenses. E nós começamos a entrar nesse livro por volta de março, né? Então, em setembro, o Senhor vai nos dar um outro livro. Agora, entre março e setembro, o que você ganhou do livro de Colossenses? Porque a palavra profética, irmãos, ela vem para nos ajudar exatamente a receber a direção de Deus, a mergulhar na palavra de Deus, a entender aquilo que está no coração de Deus para os tempos atuais. Então, quando você sai do livro de Colossenses, quando nós passarmos, por exemplo, para outro livro, se você imergiu no livro de Colossenses, você ganhou muita coisa, coisas novas, coisas que o Senhor falou com você através da palavra profética, através da sua leitura bíblica. Agora, se você simplesmente leu sem ruminar, só deu uma passada de olho, só ouviu algumas mensagens, só leu alguns versículos, você não vai ganhar, você não imergiu na palavra, então você não vai ganhar muito. Talvez o que você ganhe ainda seja aquele conhecimento lá de trás. O conhecimento, irmãos, o bom depósito que vai se formando em nós, ele não pode ser como um poço de água parada. Ele tem que se renovar todo dia. Todo dia. Em Hebreus, veja, Hebreus 11 fala que o Senhor ele é galardoador daqueles que o buscam. Isso quer dizer, irmãos, que todos os dias que nós vamos até o Senhor, que nós buscamos o Senhor tem algo para nos dar, para nos galardoar. E não é algo material, irmãos. É mais ainda, é uma riqueza maior ainda. É a própria riqueza de Deus, da sua palavra, do seu coração. Então, quando você imerge na palavra, você toma os versículos em oração, repetindo, como mastigando. Quando você ouve a mensagem, você está ali ruminando, ouvindo, lendo novamente, repetindo, para que o Senhor te dê nova luz, orando para que o Senhor mostre, Senhor, por que o Senhor está falando isso comigo? O que o Senhor quer me mostrar com essa palavra? Isso tudo, irmãos, é característica de uma pessoa que rumina a palavra.
O resultado é o que nós vemos no final de Levítico 11, no finalzinho de Levítico 11, versículo 45, o Senhor fala assim: Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Então quer dizer, o Senhor nos tirou do mundo, mas para quê? Para que Ele seja o nosso Deus. E Ele é santo, então nós temos que ser santos. E como nós vamos nos santificar? Através dessa dieta espiritual. E o versículo 47, para fazer a diferença entre o imundo e o limpo, entre os animais que se podem comer e os animais que se não podem comer. Então, a nossa dieta espiritual, irmãos, ela vai nos santificando, nos separando e vai fazendo diferença entre o que é imundo e o que é limpo. As coisas vão ficando claras. Você vai percebendo, olha, isso aqui eu não devo, entre aspas, me alimentar. Eu percebo, irmãos, a importância de nós recebermos a palavra, mas termos tempo para ruminar, para meditar na palavra, para imergir na palavra. Você está imerso, você está rodeado da palavra, a palavra está em todo lugar. Isso também é o que o Senhor fala em Deuteronômio 6. E veja, irmãos, porque Deuteronômio não é um livro, entre aspas, novo, como era Êxodo, Gênesis, Levítico, Números. Deuteronômio é uma espécie de repetição daquilo que foi falado, das partes importantes, das partes que o povo de Israel deveria guardar. Então veja como o Senhor, já no começo da Bíblia, ele já mostrava a importância de haver repetição, de haver a releitura, de haver o ruminar. Então não deixe passar tantas mensagens, não deixe. Às vezes você está lendo a Bíblia, você lê rapidinho, fala, hoje eu tenho pouco tempo, vou dar uma lida rápida e passa. Ou então você lê dormindo, meio que sonolento. Isso não adianta, tem que ruminar, tem que ter tempo, parar, comer a palavra. E em Deuteronômio 6, aí entra outro ponto importante de hoje, que é falar a palavra entre nós. Isso ajuda nos ajuda a nos alimentar, a ruminar e também a nos santificar. Ele diz a partir do versículo 4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Mas como? Através da palavra. Veja, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas portas. Veja, irmãos, o que é isso? Você levanta e fala da palavra, você está almoçando, fala da palavra, está jantando, fala da palavra. Isso, irmãos, vai fazendo com que o ambiente da nossa casa, da família, seja um ambiente de imersão na palavra. Isso vai fazendo até com que os nossos filhos comecem também a aprender, a imergir na palavra. E isso vai ficar no coração deles. Quando eles tiverem, olha só a importância disso, quando eles tiverem que escolher entre o limpo e o imundo, eles vão saber escolher. Porque a palavra foi inculcada neles, a palavra está no coração deles. Por quê? Porque os pais falavam a palavra de Deus. Você percebe como isso é importante? Eu quero terminar, irmãos, lendo alguns trechos do Alimento Diário. Primeiro, página 29, primeiro parágrafo. No Salmo 1 é mencionado que aquele que medita na lei do Senhor não anda no caminho dos pecadores. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Por quê? Por que ele não anda no caminho dos pecadores? Porque ele aprendeu a discernir entre o limpo e o imundo. Porque ele medita, ele rumina. De dia e de noite, em qualquer lugar, ele pondera na palavra, ou seja, faz imersão na palavra. Um pequeno trecho no papel, no celular, ele mastiga e mastiga novamente para assimilar tudo.
Ele discerne e come o que é santo, ele rumina a palavra. É como a árvore que no devido tempo dá fruto e cuja folhagem não murcha. Quem age dessa forma será sempre frutuoso. Veja que interessante, é? O primeiro salmo, irmãos, ele já fala sobre ponderar, sobre meditar, sobre imergir na palavra de Deus. E o resultado é o quê? Quando você medita de dia e de noite, eu vou ler esses versículos, né? Versículo 1 a 3. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Lembre-se, na época dos Salmos havia o Pentateuco, então por isso ele está falando da lei. Mas aqui, irmãos, é a palavra de Deus, certo? Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então veja, quando nós estamos mergulhados na palavra, isso aqui, irmãos, é, na verdade, o que o Senhor diz para nós em João 15. Ele diz, permanecei em mim, eu permanecerei em vós, e aí vocês vão dar fruto. O que é o permanecer em mim? É permanecer na palavra. Ele fala várias vezes em João, se vocês me amam, vocês guardam as minhas palavras. Então, quando a gente está meditando, imerso, mergulhado na palavra, irmãos, nós estamos permanecendo no Senhor. E isso faz com que, no devido tempo, nós demos o fruto. E cuja folhagem não murcha. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Só que, irmãos, é uma promessa do Senhor. Então, vamos cada vez mais imergir na palavra, ponderar, meditar. Por que tudo quanto ele faz será bem sucedido? Porque ele aprendeu a escolher entre o limpo e o imundo. Vou ler também o terceiro parágrafo, página 29. A esse respeito, Paulo diz a Timóteo, 1 Timóteo 4,15: medita estas coisas e nelas se diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Vou parar um pouquinho, vou parar de novo. Tem muita riqueza hoje, irmãos. Veja, para que o teu progresso seja a todos manifesto, não é? O que ele está falando aqui? Tudo quanto ele... a folhagem não murcha. Quer dizer, ele está sempre ativo, ele está sempre progredindo. A pessoa olha e vê, como ele não está murcho, ele está ativo. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então você está vendo, está meditando na palavra, está se santificando, está aprendendo a escolher o caminho correto, o caminho de Deus, vai ser bem sucedido, porque está sendo guiado pelo Espírito. As pessoas vão ver o seu progresso, a todos vai ser manifesto. Vou voltar para a leitura. Medite, rumine e faça a imersão. Se engolirmos a palavra como o porco e o cachorro fazem com a comida, não teremos progresso espiritual. Paulo reforça: pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. 2 Timóteo 2,7. Se praticarmos o ruminar, imergir na palavra, o Senhor nos dará compreensão em todas as coisas. E aí, para finalizar, nós temos o trecho de Efésios 5, irmãos, no qual Paulo ele fala: você não deve se embriagar com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, como? Falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Naquela época, irmãos, a palavra escrita, era difícil que todos tivessem acesso à palavra escrita, mas muitos conheciam os salmos de cor, cânticos espirituais. Então o que Paulo estava falando? Ele estava dizendo assim: no que você tem nas suas mãos da palavra, mergulhe nela, falando entre vocês, porque aí você vai aprender o que um salmo que um tem, o outro vai aprender o salmo que você tem. Vocês vão fazer essa imersão juntos, falando uns aos outros. Então é isso, irmãos, é nós desfrutarmos e depois nós falarmos com os irmãos. Tudo isso nos faz permanecer no Espírito. E no Espírito, irmãos, nós sabemos discernir o que é limpo do que é imundo, o que é o caminho de Deus, do que é o caminho das trevas. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia.
Lembrando, estamos colocando essas gravações na página do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Que o Senhor vos abençoe grandemente. Jesus é o Senhor.